Olá, lindeusos e lindeusas! Hoje nós vamos falar sobre o que faz o psicólogo. Eu sou Cris Gomes, psicóloga, me acompanhe aqui. O psicólogo tem uma área de atuação bem abrangente. Nós podemos trabalhar com orientação vocacional, orientação profissional e também nas áreas das psicopatologias e ainda também para manutenção e para autoconhecimento. Muitas pessoas, quando chegam no consultório para o seu tratamento, estão em momentos de crises na sua vida. Crise pode ser uma crise por luto, a pessoa perdeu alguém e não está sabendo lidar com isso. A crise pode ser por ganho, a pessoa foi promovida, isso gerou um estresse, ou ela não se sente merecedora, ou se sente um engodo e precisa aprender a trabalhar com isso. A crise pode ser uma crise de crescimento, de evolução mesmo, em função da idade, em função de época de troca de período de vida. Então, um casamento, saída da adolescência, entrada na vida adulta, saída da infância. Todas essas fases são bem complicadas e geram adaptação. E algumas pessoas precisam de ajuda nessa fase porque gera angústia e muitas vezes medo. Outro fator que leva as pessoas a fazerem terapia são as psicopatologias. Então, momentos de depressão, de ansiedade, de angústia, de dúvidas em relação à vida, a própria síndrome do pânico, que hoje em dia é bem comum, leva as pessoas à psicoterapia. E o que o psicólogo faz dentro do consultório? Conversa e auxilia as pessoas em relação ao que fazer e que caminhos tomar. O psicólogo, ele não vai decidir o que você vai fazer. Ele vai te mostrar alternativas através de uma visão neutra, porque ele é uma pessoa que não te conhece e que não conhece a sua família e as outras coisas que estão envolvidas na sua vida. Então, é uma postura de acolhimento, de ouvir e de opinar e orientar em relação àquilo que é possível, os caminhos possíveis e prováveis que você vai escolher a partir da psicoterapia. Também o psicólogo atua em orientação vocacional e profissional. Orientação vocacional é quando você vai escolher uma carreira. Então, existem testes vocacionais e testes de habilidades, onde você verifica o perfil da pessoa, os interesses da pessoa e aquilo que ela tem, e aquelas áreas onde ela tem maior facilidade e melhor habilidade para estar trabalhando. E a partir daí levantam-se áreas e trabalham-se com pesquisas em relação a essas áreas onde a pessoa pode estar atuando. E orientação profissional são as pessoas mais maduras, que já estão no mercado de trabalho e estão insatisfeitas em relação à atuação. Nesse caso, são feitos os mesmos levantamentos de habilidades, potencialidades, e são levantadas possibilidades e feito um planejamento de migração para uma outra área de trabalho. Isso hoje, felizmente, é muito comum, porque até um tempo atrás era bastante criticado a pessoa que resolvia mudar de área, sendo que ela já trabalhava em uma outra área há muito tempo. E hoje isso é muito comum. E ainda bem, é algo que gera muita satisfação e muita felicidade para muitas pessoas. Outro ponto que é importante ressaltar é que no caso das psicopatologias, muitas vezes o psicólogo trabalha junto com um psiquiatra. O psiquiatra é um médico que trabalha com saúde mental. Por quê? Porque depressão, ansiedade, muitas vezes o cérebro, a atuação química do cérebro está comprometida e são necessários alguns medicamentos para que a pessoa para que o cérebro da pessoa volte a produzir quimicamente aquilo que ela necessita para que ela saia da crise. Algumas pessoas optam por não usar medicação e nesse caso é feito o acompanhamento só com o psicólogo, mas muitas vezes o nível de sofrimento que essa pessoa atinge é muito alto e ela precisa sim do acompanhamento do psiquiatra para sair
desse nível de sofrimento e conseguir fazer a psicoterapia. Vou dar um exemplo para que isso fique mais claro. Por exemplo, um deprimido muitas vezes não consegue sair de casa para ir até a psicoterapia se ele não estiver medicado. Ou um ansioso com síndrome do pânico também muitas vezes vai se trancar dentro de casa e não vai estar conseguindo ir na psicoterapia. E não é justificado esse nível de sofrimento se a gente já tem outros recursos que podem estar dando suporte a isso. Outra coisa que é importante, que as pessoas perguntam bastante, mas então por que a pessoa não faz só o tratamento com o psiquiatra, toma o remédio, se cura e segue a vida? Porque normalmente o adoecimento significa que a pessoa estava em um percurso que levou ao adoecimento, ou seja, em algum momento do caminho ela se desviou daquilo que era bom para ela e em função disso ela adoeceu. O psicólogo vai ajudar a estar verificando o que aconteceu nesse caminho e que outras opções que ela tem para seguir um caminho mais feliz, mais seguro e que não leve ao adoecimento. E através disso, ela vai conseguir fazer o que a gente chama de desmame da medicação. Então, o psiquiatra vai conseguir retirar todos os medicamentos para que a pessoa consiga prosseguir com a vida dela sem a medicação e com outros hábitos de vida. Então, esse trabalho conjunto é bastante importante. Outra dica, eu vejo muitas pessoas que após uma pequena melhora abandonam a psicoterapia e abandonam o tratamento psiquiátrico. Isso é totalmente errado, gente. Vamos falar da medicação primeiro. Quando você começa a tomar uma medicação, você está fazendo uma modulação cerebral. As suas ondas cerebrais, as suas sinapses, os seus hormônios vão todos funcionar de um jeito diferente. Se você tira aquilo, seu cérebro fica perdido. Então você vai ter uma série de efeitos colaterais e você vai ter um retorno ao quadro. Então, a retirada da medicação deve ser sempre feita acompanhada do médico, porque ele sabe como fazer, quais as quantidades, para que você não tenha esses efeitos colaterais tão desagradáveis. E muitas vezes a pessoa, agora falando da psicoterapia, né? Muitas vezes a pessoa abandona a psicoterapia em função da resistência, por ter medo de não conseguir mudar, por ser mais fácil continuar com os hábitos antigos. E isso é bastante complicado, porque os hábitos antigos foram os que causaram a doença. Então, se você retorna aos hábitos antigos, retorna a doença, e aí complica a sua vida novamente, e fica bem mais difícil da gente voltar ao tratamento, porque fica um registro de deu errado. É importante que você tenha empatia pela pessoa que vai atender. Muitas vezes as pessoas procuram as pessoas pelos títulos. PhD, mestre, tem doutorado, mestrado. Se você não for com a cara da pessoa, nada disso vai funcionar. Por quê? Porque é uma troca. Então você precisa ter empatia por quem vai te atender. Muitas vezes o conhecimento técnico não é tudo. É claro que exige uma formação para que a gente faça o trabalho corretamente, para que a gente conheça as coisas e para que a gente tenha uma conduta certa, mas isso não é tudo. Eu ouço muita gente, recebo muitas pessoas que falam: não, mas eu não conseguia falar com a outra pessoa. Mas com a outra pessoa não desenvolvia. E não é problema nenhum com a outra pessoa, simplesmente não combinou. Então procure uma pessoa que combine com você, que você se sinta à vontade, que seja mais fácil. E também tem outra dica: se você for em 25 pessoas e de nenhuma você gostou, isso é resistência sua. Então escolha a que você colocou menos defeitos e vá fazer o tratamento assim mesmo, porque você está se boicotando, ok? Se você tiver alguma dúvida ou se você quiser conversar com isso, fique à vontade para comentar aqui no canal ou para entrar em contato comigo.
Se esse vídeo te ajudou, mande para os amigos e curta, se inscreva no canal, que assim o YouTube distribui esse vídeo para outras pessoas e a gente pode compartilhar esse conhecimento, ok? E não se esqueça, muita calma nessa alma, que no fim tudo dá certo. Um beijo, até mais!